Fala galera, beleza? Wagner Farias Santos aqui mais uma vez com vocês. E hoje a gente vai, neste vídeo, iniciar uma nova série que eu vou estar publicando em paralelo aí. E a gente vai estar tratando aí de banco de dados, tá? Nessa primeira série eu vou estar tratando aqui do banco de dados SQL Server da Microsoft, tá bom? Ele é um banco de dados relacional e ele funciona unicamente sobre o sistema operacional Windows NT. Beleza? Para a gente trabalhar com o banco de dados SQL Server, a gente precisa ter aqui o Microsoft SQL Server Management Studio, ou o Studio Gerenciador de SQL Server. Ok? Nesse vídeo a gente vai tratar agora, começar aí a tratar com as tabelas. Eu vou começar do bem básico, tá? Para vocês conseguirem aí dar continuidade no curso e para aperfeiçoar aí o que vocês podem estar fazendo nos nossos projetos, beleza? Esse curso está surgindo como uma necessidade aí ao que o pessoal está com dúvida. Então vamos parar de enrolação, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos botar a mão na massa, tá bom? Como eu já disse aqui, a gente tem a interface, tá, do nosso banco de dados SQL Server, e um diferencial que a gente tem dele em relação, por exemplo, ao MySQL é que a gente pode estar utilizando aí diversas instâncias. No nosso caso aqui, eu vou estar usando o nosso SQL Server Express. Esse aqui é a versão português, tá? Onde por exemplo, o nosso formato de data ele é dia, mês e ano, certo? Eu digo isso por quê? Porque no nosso banco de dados com a versão em inglês, ele pega e usa o formato americano, que é o ano, mês e dia. E isso pode gerar problemas para vocês se vocês não configurarem corretamente. Beleza? Para a gente começar qualquer procedimento aqui, a gente precisa abrir uma nova consulta. Basta a gente criar aqui uma nova consulta, que a nossa área de trabalho, para a gente trabalhar com as nossas queries, ela é aberta e exibida, certo? Quando a gente instala o SQL, a gente vai vir de padrão esses três bancos, são bancos do sistema, do SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados, certo galera? Então a gente aqui necessariamente vai precisar criar um banco de dados. Basta clicar com o botão direito aqui, em banco de dados aqui, aliás, e novo banco de dados, tá? Isso aqui está na versão português, mas em inglês é a mesma coisa. Ele vai me pedir um nome padrão, tá? Eu vou colocar aqui SQL Server, né? Que é o nome da nossa aula para a gente saber, e vou dar um criar, certo? Se eu clicar agora em OK, ele já vai me criar o meu sistema de banco de dados, né? O nosso arquivo lá. E ele vai estar localizado aqui, ele vai estar localizado aqui, C2 pontos, Program Files, Microsoft, tal. E o nosso arquivo vai ficar por fim na pasta Data, ok? Eu consigo fazer backup, eu consigo exportar o meu banco de dados do SQL, diferente, por exemplo, do nosso MySQL, que ele usa um sistema de arquivo, ok? Então, a gente já definiu aqui, vamos clicar aqui em OK. Temos o nosso banco de dados criado, tá? Quando eu crio, deixa eu só fechar aqui, vou deixar só ele aqui, que só temos ele. Quando eu tenho o meu sistema de banco de dados, ele já entra, se eu clicar aqui em nova consulta, ele já vai entrar aqui no SQL Server, porque quando eu cliquei em consulta, o meu SQL Server aqui, meu banco, estava selecionado, certo? Eu vou fechar aqui, certo? Eu vou clicar na nossa instância, no nome da nossa instância aqui, e vou clicar em nova consulta. Note que quando você clica aqui, ele vai vir com o banco de dados master aqui, certo? E a gente vai trabalhar no SQL Server. Eu posso clicar aqui e selecionar, ou eu posso dar aqui, use SQL Server, certo? Já tenho aqui o nosso SQL. Se eu dar um F5, ele muda aqui em cima, certo? E vai te dar aqui as mensagens ou de sucesso, ou de êxito, ou de erro, tudo aqui embaixo, certo? Para a gente começar, eu vou criar, eu sempre vou trabalhar com query e manual, beleza? Então, para a gente começar, a gente vai dar um create table, que em inglês é criar tabela, né? Então vamos lá, create table,
e eu vou abrir, fechar, vou dar o nome dela, né? Vou pegar aqui usuário e vou dar o nome da tabela, vou abrir meu parênteses. Pronto. Quando a gente cria uma tabela, se eu der um create table agora, ele vai dar pau. Por quê? Porque eu não tenho campos, certo? Então a gente agora vai começar a criar os nossos campos. Geralmente em toda a tabela a gente cria uma chave primária. Por quê? Porque a nossa chave primária é o que vai garantir que a nossa, né, o nosso ID, nossa chave, então, ela não vai se repetir. Ou seja, vai ser um ID único. Esse ID eu posso utilizar ele para estar localizando meus registros dentro do meu banco de dados. Ok? Então eu vou começar aqui, eu vou dar um U_ID, que eu gosto de usar a abreviação da minha tabela usuário. Ela vai ser do tipo int, certo? Ela não vai ser nulo, not null, certo? Eu vou dar aqui primary key, certo? Em simples inglês, a chave primária. E eu vou colocar aqui o identity, certo? Vou dar uma vírgula para a gente prosseguir. Então aqui a gente já definiu que a nossa primeiro campo é o ID aqui. Ele é uma chave primária e ele é um identity, né? Ele vai incrementar de um em um automaticamente, sem que a gente precise fornecer este valor nas nossas queries. Certo, pessoal? Agora eu vou dar aqui o underline nome, certo? Ele vai ser do tipo varchar, nvarchar, né? Que é para poder como que eu posso colocar isso para vocês? Para que ele não ocupe todo o campo, mesmo que eu não forneça todos os caracteres, tá? Então, para ficar bem claro aqui para vocês, eu vou dar um campo de 500 e ele, que no caso, vamos supor, eu digito ali meu nome, Wagner Farias dos Santos. Obviamente, meu nome ele não tem 500 caracteres. Se eu definir aqui como char, ele vai preencher o restante dos valores com espaços em branco. E isso não é legal porque vai fazer com que o nosso banco cresça exponencialmente, certo? Então a gente coloca o nvarchar para que ele permita um campo variável, certo? Eu vou colocar aqui como not null, not null, né? Ele não vai ser nulo. E eu vou só deixar esses dois campos, tá, galera? Not null. Eu vou dar um F5 aqui, ó. Eu posso dar um F5 ou eu posso pressionar a tecla executar aqui, ó. Quando eu pressiono a tecla executar, automaticamente ele me roda tudo que eu tiver aqui. Se eu tiver um erro, vamos por aqui E, ele vai dar erro, ó. Ele já me deu erro falando que a minha sintaxe está incorreta, certo? Então vocês já conseguem ter seus erros aqui. Isso é bom quando você estiver desenvolvendo um sistema, que você tem esse conhecimento, para que você possa estar sempre dando select nos seus dados antes de criar sua query, tá? A gente tem o nosso curso aí de sistema YouTube versão 2.0 e às vezes a gente tem que criar nossa query lá utilizando nossa model, nossas views, nosso padrão do PHP, orientação a objeto. Só que às vezes você pode errar lá e pensar num campo, nos valores que vai vir, e se você não souber trabalhar com o queries no SQL, ou no MySQL, ou no PostgreSQL, ou no Oracle, eu já trabalhei com todos, você não vai saber avançar. O que muda são algumas definições de como você vai utilizar, algumas definições de campos, etc, tá? Então eu já criei a nossa tabela aqui. Se eu clicar aqui, ó, no mais em frente ao SQL Server, ele vai criar aqui, ó, ele vai ter uma pastinha chamada tabelas, e dentro da minha tabelas ele vai ter a minha DBO usuário, tá? DBO é o proprietário do meu banco de dados, ok? E usuário é o nome da minha tabela. Aqui, ó, criamos a nossa tabela. Aí você vai falar assim, poxa, Wagner, eu esqueci de adicionar o meu campo status, o meu campo login. Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, dar um alter table, certo? Usuário. E vou dar aqui add, certo? Eu vou colocar aqui o nome do meu campo, o underline status, certo? Eu vou definir que ele é um campo bit, pode ser bit, né? E vou colocar not null. Opa, not null, certo? Eu vou selecionar só esse valor aqui, o SQL me permite isso, e rodar só ele. Quando eu rodo, olha lá, ele me deu que está correto,
certo? Se eu abrir minha tabela aqui e minhas colunas, olha lá, ele já vai me dar o status, certo? Por que que eu fiz isso fechado? Porque aqui, ó, acontece o seguinte, eu vou pôr aqui, ó, o login, certo? Quando eu der um executar, deixa eu pegar ele aqui, ele vai executar aqui para mim. Só que percebam aqui, ó, que ele não está atualizado. Por quê? Porque já estava visualizando a minha coluna, então ele não fez um refresh. Então eu vou clicar aqui com o botão direito na minha tabela usuário, certo? E vou dar aqui, ó, um atualizar ou um refresh em inglês. Tá aqui minhas colunas, já atualizou. Certo? Se eu não selecionar aqui, ó, o meu valor e eu deixar todo e clicar em executar, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque minha tabela usuário ela já existe. Então ele está falando para mim aqui que já existe um objeto com o nome de usuário, certo? Eu posso fazer o seguinte: drop table usuário, né? Usuário. Ele já vai dropar e vai me criar. Só que se eu criar do jeito que está aqui, ele vai manter a minha minhas duas colunas só. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para me pegar o que eu criei antes. Status, certo? Dar um Ctrl Y para ele refazer tudo. E vou criar a minha tabela aqui. Eu vou apagar o Outline Table. Vou apagar não, na verdade eu vou comentar. Eu posso comentar colocando dois traços na frente. Ou eu posso selecionar o que eu quiser. Vou selecionar tudo aqui para vocês verem. É clicar aqui, ó. Comentar as linhas selecionadas. Tenho essa opção de botão e posso também utilizar as teclas Ctrl K e Ctrl C. Vou clicar aqui, ó. Pronto, ele me comentou tudo. Vou selecionar tudo. Vou clicar aqui nessa setinha aqui, descomentar. Pronto, ele descomentou. No meu caso, eu quero comentar só essas duas linhas. Então, eu vou comentar as duas linhas, certo? Vamos agora executar. Ele vai executar tudo que está aqui. Vamos ver se vai dar erro. Pronto. Ele dropou a minha tabela e ele criou a minha tabela. Tomem cuidado, tá, pessoal, com esse drop table, porque se você tiver dados nessa tabela, ele vai excluir tudo. Beleza? Deixa eu só puxar isso aqui para baixo para a gente ter mais espaço aqui de trabalho, certo? Como a gente já fez o alter, eu não vou fazer um alter mais agora, vocês já viram aí. Eu vou dar aqui, ó, um insert into, certo? Na onde? Na minha tabela usuário, certo? E vou colocar aqui, ó, values, né, que são os valores que eu quero inserir, e vou abrir e fechar aqui minha chave. Eu posso fazer o seguinte, eu vou comentar aqui, ó, para a gente não ter mais problemas, certo? Vou comentar essas duas linhas, essas várias linhas, e vou colocar aqui meus valores. Como eu disse para vocês, o nosso UID, se você verificar aqui, ó, ele é um campo-chave primário, certo? Então eu não vou mostrar esse UID no meu insert. Vou colocar aqui o nome, vírgula. Opa, tá errado. Eu vou colocar aqui Wagner, certo? Vou dar um espaço ali. Eu tenho o login, né? W Santos. Eu tenho o meu status, que é vai ser ativo. Ok? O que faltou, galera? Eu vou dar ele pode até funcionar, tá? Algumas versões anteriormente funcionavam assim, porque eu tinha tudo ok para me inserir. No caso aqui, eu vou precisar fazer o seguinte: eu vou criar aqui um novo parênteses, vou colocar aqui o nome, porque eu não informei o ID, certo? E vou colocar o login e vou colocar o status, ok? Vou dar um F5. Ele está me dizendo aqui que ele tem um erro na minha linha e eu já sei, eu acho que eu sei por quê, porque eu coloquei assim. Vamos ver, F5. Estou expandindo aqui. Vamos lá, deixa eu puxar aqui para me ver. Já sei. Eu tenho aqui o login bit, mas eu não quero bit. Eu quero, deixa eu comentar aqui. Eu quero aqui o login
N varchar, vou pôr aqui de 30, ok? Então eu vou rodar tudo do jeito que está aqui, vamos ver o que acontece. Rodei, vamos ver se ele criou aqui, vamos dar um refresh, atualizar, ele deu erro lá no nosso insert, tá aqui. Agora a gente vai verificar o que ele está falando, é que ele está dando erro na tabela, ó, o nome, o login, eu sei, ele não está encontrando esses nomes, tá? Deixa eu mostrar aqui diferente, então vamos lá, vou pegar aqui, eu vou pegar um, né, que vai ser meu primeiro registro, e ele vai ter os 4 campos. Eu vou dar um executar. Ó, tá vendo aqui? Ele tá falando para mim que da minha tabela de identidade não pode ser especificado quando uma lista colunas é usada, certo? Vamos lá, vamos ter que informar aqui, ó, o nosso o nome. Tá vendo? Agora entendi. Agora eu localizei. Eu não posso colocar entre parênteses, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Eu não posso colocar, eu tenho que colocar o meu insert. Vamos lá, temos a nossa tabela, vamos fazer o nosso insert. O nosso insert é insert into, certo? Na onde? Na nossa tabela usuário, certo? Eu vou abrir e fechar um parênteses e vou colocar aqui values. Opa, e vou abrir e fechar parênteses. No meu values, eu tenho quantos campos ali, galera, para me informar? Eu tenho 3 campos, certo? Então eu marquei aqui ó, que o último é bit, então eu já pus o 1, que ele é 0 e 1. No meu login eu vou pôr W Santos. E no meu nome eu vou colocar meu nome, Wagner Santos. Ok? O que está faltando aqui? Vocês veem que ele está marcando. O que está faltando é informar o nome da minha tabela. Aqui nesse caso eu não posso informar o entre aspas, tá? Eu tenho que informar só o meu nome do campo. Então o nome, o login e o underline status. Opa, o underline status, certo? Atentem ao seguinte, galera, ó, esse aqui, o campo o nome, ele refere-se ao meu nome. O campo o login, ele vai se referir ao meu login. E o campo o status, ele vai se referir ao meu campo status. Tá, eu vou copiar essa linha aqui e vou mostrar para vocês a diferença disso. Eu vou mudar aqui, ó, Ctrl X, vou pôr o login e vou recortar aqui e vou colocar aqui, ou seja, ele vai mudar, eu posso pôr na ordem que eu quiser, tá, mas eu tenho que referir cada campo de um jeito. Primeiro eu vou rodar o insert, esse daqui, vou clicar em executar. Ele está falando que não conseguiu converter para o campo do tipo bit, tá? Por quê? Porque eu tinha colocado o tipo bit aqui. Então eu vou dar vou executar isso aqui de novo, tá? Que ele vai mudar lá para o varchar, que a gente mudou. Pronto. Deixa eu só comentar para a gente não ter mais interferência disso. E eu vou dar um insert aqui, ó. Eu executo o meu insert, uma linha afetada. Vai, mas como eu vou saber? Agora a gente vai entrar com o nosso select, tá? Eu vou pular 2 linhas aqui. Para isso eu vou dar aqui, ó, select, né? Em português selecionar, asterisco, que significa todos, from, na tabela, né? On, aonde, usuário, ok? Vou dar um shift home aqui e vou executar. Quando eu executo, ele já me trouxe, tá vendo? O ID, Wagner Santos, W Santos e o status 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar ele aqui, ó, embaixo, e vou dar um executar. Mais uma linha foi. Se eu executar aqui, ele vai ter meus 2 registros, tá? Atentem ao seguinte, galera. Se eu deixar do jeito que está aqui, ele vai me dar um insert, ele vai selecionar minha tabela usuário já com este registro e ele vai dar um novo insert. E aí eu não vou visualizar esse daqui. Então eu vou fazer essa experiência para vocês verem. Eu vou dar executar. Tá vendo? Ele me trouxe 3. Agora se eu der um select só na tabela usuário, ele já tem 4. Certo? Então para isso o ideal é se cada insert que você fizesse ter o select sempre depois, tá? Vamos dar um enter aqui. Eu vou executar da forma que está aqui, ele vai executar daqui para baixo.
linha a linha. E aí no final ele vai me trazer 6 porque eu repliquei isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Eu posso usar aqui, eu vou quebrar as linhas, eu vou comentar aqui que a gente já tem. Certo? A gente já fez o nosso insert. Então a gente vai trabalhar com esses dados agora no nosso select para a gente selecionar. E o próximo passo depois vai ser o update e delete. Ok? Então aqui eu vou dar um select asterisco from usuário. Vou colocar um parâmetro where, que é o que eu quero filtrar, tá? Quando você vai fazer um filtro de dados. E eu posso usar meu ID, meu nome, meu login, meu status. Primeiro a gente vai pegar o nosso campo ID, o underline ID, certo? E o que eu quero do meu ID? Eu quero que ele me traga o meu registro 3, certo? Vou só executar aqui, ó, como está tudo comentado, ele vai executar só esse trecho de código. Olha lá, executei e da mesma forma aqui executei. Aqui não ocorre mais nada, tá? O select ele não tem insert, não tem delete, então a gente está mais tranquilo para trabalhar. Eu trouxe aqui, ó, com o ID 3, mas vamos supor que eu quero trazer com outro parâmetro, certo? Eu vou chegar aqui, dar um select, sem where, para me mostrar tudo, e aqui eu vou colocar aqui um outro parâmetro, or, o que eu posso colocar aqui? Eu vou pegar todos os que tenham um nome diferente do meu ID 3, então no meu ID 3 eu tenho Wagner Santos, então eu vou pegar todos que tenham W Santos, or, o underline nome seja igual ou contenha, né? Vou colocar aqui o igual, primeiro igual, vamos lá. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, aqui, ó. Eu tenho 3, então é meu W Santos, é o 2. E eu vou copiar aqui, ó. Certo? Eu vou executar. Pronto, ele já me trouxe. Note que ele trouxe o 2, o 4 e o 6, que tem o W Santos. Agora vamos supor que eu não tenha o registro, eu sei uma parte do meu nome e eu quero buscar isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, tirar meu igual, eu vou colocar like, né? E eu vou buscar com a palavra WS, beleza? Quando eu faço isso, ele vai me dar um erro, né? Na verdade não um erro, ele não vai localizar, certo? Não deveria localizar o nome WS. Tá certo, aliás, porque o WS ele não localizou, ele localizou o ID 3. Se eu fizer isso aqui, ó, notem bem, eu estou trabalhando com uma query na mão e vamos supor que eu venha aqui e comente essa linha para me agilizar. O que vai dar? Ele vai dar um erro. Por quê? Porque o primeiro parâmetro aqui tem que ser o where. Eu coloquei logo em seguida o or, porque eu comentei. Então isso aqui, às vezes, quando eu estou digitando, certo? Eu venho aqui. End, eu vou end e eu vou fazer aqui o 1 igual a 1, certo? Porque essa linha eu sempre vou deixar, vou até dar um enter aqui para vocês visualizarem. Deixa eu puxar mais para baixo. Select from where 1 igual a 1, and aqui no meu end eu vou colocar sempre dentro de chave aqui só para vocês visualizarem também, ok? Eu quero sempre ser o máximo intuitivo, de fácil compreensão aí para vocês. Então dessa forma aqui que eu tenho, eu vou dar um executar, ele vai me trazer só um. Só que vamos supor, eu vou quebrar a linha aqui, né, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Eu vou tirar esse aqui, aliás, eu quebrei a linha errada, isso. Eu vou dar aqui, ó, comentar essa linha. Ele não vai me dar erro, ele não vai me trazer, na verdade, esse aqui, tá? Só que assim, como eu dei um OR, ele vai pegar 1 igual a 1. Se eu tirar esse OR, 1 igual a 1 vai ser sempre verdadeiro, então ele sempre vai me trazer todos os meus registros. Certo, pessoal? Eu estou demonstrando isso para vocês visualizarem, que tem muita gente que coloca 1 igual a 1, depois começa a trazer registro que ele não precisa, tá? Então vou descomentar esses dois e vou colocar aqui, tirar esse daqui, né? E vou deixar o ID lá. Nesse caso aqui, para ficar correto, eu vou colocar aqui, ó, o ID diferente, né? O símbolo diferente no SQL ele é maior ou menor que vazio,
certo? Eu vou dar um executar aqui e ele vai me trazer todos. Se eu mudar aqui para igual, onde foi igual vazio, ele não vai me trazer mais nada. Certo, pessoal? Então tudo vai do nosso operador aqui que a gente utiliza, da nossa sintaxe aí do SQL, tá? Os parâmetros a gente passando correto. Então isso vai ajudar. Vamos aqui agora ao nosso nome. Então eu vou deixar o nosso ID, ele tem que trazer tudo que for vazio, então ele não vai encontrar nada. No nosso nome, no like, ele deveria trazer o WS. Só que o que acontece? Para mim formar um like, eu tenho que usar sempre um caractere especial aqui, né? Que é o porcentagem. Eu vou pôr aqui na frente para vocês verem. Ele vai continuar não me trazendo nada, porque ele vai procurar que tenha no final o WS. Então vou dar um executar aqui, ó. Opa, tem que soltar porque ele pegou só o WS. Vejam que ele não trouxe nada. Agora, se eu colocar ele aqui no fundo, no final, ou se eu colocar ele somente no final, vou colocar somente no final. Como eu tenho aqui, ó, W Santos no início, ele vai trazer. E se eu colocar o porcentagem aqui na frente, ele também vai trazer. Certo, pessoal? Isso aí é bom para vocês ir treinando, tá? Montem suas tabelas, tudo que vocês vão conseguir tá trabalhando. Eu vi uns comentários hoje no Facebook que o cara lá trabalha com Ajax, jQuery, é inseguro. Muitas vezes é inseguro quando você dá um select assim. Vamos supor que você tem uma tabela aí com 500 campos, tá? É só um exemplo, lembrando mais uma vez. E você dá um select asterisco, mas você vai usar, por exemplo, na tabela usuário. Eu vou vir aqui e vou alterar minha tabela. Eu vou mudar aqui, tá? Vou colocar mais um campo. Eu vou voltar aqui. Vou copiar, ó, Shift Home, Ctrl C, e vou colocar aqui os campos senha. Certo? Aniversário de 100, vou pôr aqui. Not new, certo? Vou executar essa query. Já criou, já deletou, já criou. Certo? Vou comentar. Se eu vier aqui agora, ó, estava trazendo. Ele não vai me trazer nada porque eu apaguei literalmente todos os dados. Certo, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descomentar essas duas linhas, tá? Para a gente manter separado. Vou colocar os dados agora numa sequência para vocês visualizarem corretamente. Certo? E vou mudar aqui, ó. Anderson Medeiros, né? Para não usar o nome de ninguém. Medeiros. Eu vou colocar aqui a Medeiros, ok? E vou colocar meu status como 0. Se eu fizer aqui, ele vai criar, só que ele vai, eu coloquei o meu campo o senha como obrigatório, então eu tenho que informá-lo, tá? Vou pôr aqui o senha e vou pôr aqui o senha. Por mais que você use, se você clicar aqui, ele vai ocultar esse painel, beleza? Então eu vou só ocultar aqui para a gente ter espaço para mostrar para vocês. Ou melhor, eu posso ocultar o de cá que eu quase não vou usar e manter o da minha instância da SQL, certo? Se eu der um insert aqui, ele vai dar erro, tá, pessoal? Porque ele vai falar para mim que os campos são de, ó, tá vendo? Existem mais colunas de instrução insert do que especificadas na cláusula values. Então ele tá certo. Agora vamos supor que aqui na sua senha você coloque lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal. E aqui no Medeiros eu vou colocar aqui 98765, certo? Vou a vírgula aqui. E eu vou dar esse insert. Agora ele vai funcionar tudo direitinho. Temos lá. Se eu der aqui o meu select, ele vai funcionar. Não vai, aliás, né? Porque eu estou pegando aqui o nome W Santos. Eu tenho que pegar o número W Login, no caso, tá? Ó, agora vai funcionar. Tem que só tentar para isso. Pronto, eu já tenho um registro. O que ocorre? Quando você vai dar um select no banco para usar isso nas suas aplicações, transferir isso por API, para onde for, o cara vai conseguir inspecionar, por exemplo, lá um navegador, seja no tablet, no mobile, que você consegue espelhar as telas no coisa, então dá para fazer, dá para quebrar, dá para fazer engenharia reversa, certo? Para a gente evitar esse tipo de coisa, de expor os nossos dados, a gente costuma trabalhar da seguinte forma. Eu, pelo menos, eu gosto às vezes de trabalhar assim. Nesse caso eu vou trazer o underline ID desse cara, certo? E eu posso dizer o seguinte, as ID, vou pôr até maiúsculo aqui para vocês verem. Vou pegar
o meu nome, o underline nome, e vou colocar aqui as nome. Posso pôr tudo em maiúsculo, certo? Posso pegar meu login, o underline login, login as login, tá? E eu não preciso da minha senha, e eu só vou verificar aqui, ó, where o underline status, eu posso pôr aqui, né, que ele vai ter que ser sempre igual a 1, certo? E aqui eu estou verificando meu login, depois eu posso verificar minha senha. Vamos supor que eu vou executar isso aqui, deixa eu comentar essas duas linhas também, né, para a gente não ter mais problemas de inserção de dados. Vou comentar aqui e vou simplesmente dar um select. Quando eu der esse select, eu não vou nem selecionar. Ele me trouxe. Só que notem aqui, ó, meu campo é o ID, o nome e o login, meu campo original que temos aqui no nosso banco de dados. Só que quando eu dou o meu select, que eu trago isso para minha tela, mesmo que eu exponha os meus dados, primeiro eu não trouxe todos os campos, então eu só trouxe os campos que eu realmente preciso. Eu tenho meu ID, eu tenho meu nome e meu login. Segundo, que eu não expus o nome dos meus campos do banco de dados, tá? Então a gente tem que se atentar muito a isso. Eu vou inserir novamente aqui, vamos supor que eu tenho um registro duplicado, o que não poderia, tá? Você pode selecionar pelo ID, como eu não estou usando o ID, eu vou duplicar esse campo aqui, ó. Eu vou executar ele e vou dar um select. Pronto, ele me trouxe 2. Certo? Que ocorre? Aqui é exatamente igual os dados. Eu vou colocar aqui para vocês verem que eu posso continuar trazendo os meus dados. Eu já defini os nomes, mas aí eu vou pôr um asterisco. Quando eu faço isso, eu estou determinando meus campos, mas ainda estou continuando a trazer os meus originais. Então, vou dar um executar, deixa eu comentar essa linha, né, sempre para não inserir dados duplicados, e vou dar um executar. Viu? Eu tenho o ID, nome e login, que foi os LS dos meus campos do banco de dados que eu dei, e eu tenho meus nomes originais, um nome, login, senha. Então, pode ver, são todos iguais. Quando ocorre isso, galera, às vezes você tem lá 10 milhões, você pode usar a cláusula group by, tá? O que ele vai fazer? Ele vai agrupar. Então eu vou pôr aqui, ó, group, cadê? Group, vou botar maiúsculo para vocês verem, by. Vou tirar aqui meu asterisco, tá? Porque se eu pôr com asterisco eu vou ter que declarar todos esses campos. Como eu vou demonstrar aqui para vocês, eu não preciso. Então eu vou colocar aqui, ó, group by ID, ele vai agrupar, não, ID não, na verdade, né, eu não vou selecionar o meu ID nesse caso, eu vou pôr aqui, ó, o nome, certo, e o login, certo, vou dar um executar aqui, opa, ele deu erro, vou pegar aqui o nome então, sem ser original, porque eu já dei o ls, né, o nome e o login, vou dar um executar. Notem que ele só trouxe um campo, um registro, aliás. Se eu colocar aqui, ó, vamos colocar para vocês verem aqui, o underline ID e o select e colocar agrupar, veja bem, tá? Aqui eu tenho campos diferentes, é a única coisa que vai diferenciar um de outro. Quando eu fizer isso, notem que meus IDs são diferentes, então ele vai trazer registros diferentes, tá? Como o meu ID é um campo único, isso eu não posso levar em consideração nesse campo. Por quê? Nesse select. Porque neste caso, eu tenho IDs diferentes. Por ser um campo auto-incremento, não existe a possibilidade de eu ter um campo duplicado, tá? Por ser uma chave primária, certo? Então, sempre que eu for fazer o group by, que eu quiser agrupar dados que sejam idênticos, eu removo os meus IDs, tá? Pode ser o nome que você quiser, mas se for um campo chave, você remova porque ele não vai permitir, tá bom? Eu vou dar um executar aqui, já temos o nosso, vamos dizer assim, nossos dados prontos para a gente utilizar, certo, galera? Suponhamos que eu quisesse contar isso aqui, eu vou tirar esse group by e eu vou dar só um select. Tá vendo que ele me trouxe 2? Agora vamos supor que eu quisesse contar isso aí. Os logins, por exemplo, idênticos. Vou tirar só. Eu posso pôr tudo, tá? Mas eu
Eu vou colocar aqui, ó, count, certo? E vou selecionar aqui o login as, e eu vou dar um nome para esse count. Eu posso deixar login, tá? Eu vou mudar aqui para vocês conseguirem identificar a lógica. Eu vou pôr esse total. Veja que aqui, ó, ele me colocou o nome do meu campo total, certo? Que ele não tem nada a ver com o meu login nesse caso. Ele é o nome do campo que eu dei para ele para essa contagem, certo, pessoal? Então ele já contou e já me deu um total de 2, ok? Eu posso usar sum, eu posso usar um monte de valores aqui para a gente estar utilizando, beleza? Como eu disse, a gente vai sempre estar aumentando a nossa tabela. Então a aula está aqui com meia hora já, né, sem editar. Então eu vou dar uma editada nesse vídeo, mas eu vou tentar deixar ele dentro de 40, 45 minutos, ok? Eu vou descomentar o meu campo aqui, certo? E eu vou dar criar um novo campo, certo? Como eu vou criar, eu vou digitar aqui o underline, opa, eu coloquei invertido, o underline data, tudo maiúsculo também, o underline data criação, que nem eu faço nos meus formulários lá. Então eu vou pôr date time, certo? E eu vou pôr aqui not null, posso pôr nulo também, tá? Mas eu vou pôr not null. E vou colocar aqui, vou deixar só data de criação not null, certo? Vou já descomentar esses dois aqui, já vou recriar, né, a nossa entrada. Vou pegar o data criação, opa, e agora eu vou fazer duas coisas diferentes aqui para vocês enxergarem. No meu primeiro insert eu vou dar minha data, tá? Vou colocar aqui, ó, vírgula, vou colocar 2020, ele está em português, é capaz de ele dar erro. Vou colocar 2020, traço 01, traço 29, espaço, que horas são agora? 21 horas, 2.00, 2.00, certo? Vou fechar aqui, opa, ele clicou. Vou fechar aqui a minha aspa simples do meu dado. E aqui no meu segundo eu vou colocar aqui, ó, get date, ó, é uma das funções do SQL, certo? Vou colocar get date, abre e fecha parênteses, certo? Quando eu executar isso aqui, provavelmente esse valor vai dar erro. Vamos tentar? Vou executar aqui, ó, o data criação, ele está falando que é inválido, certo? Vou tentar dar um select aqui, vamos ver o que ele traz. Ele trouxe um total de 2, porque ele provavelmente ele não dropou. Vou primeiro dropar e recriar minha tabela. Vamos lá, recriou, e vou comentar. Vamos agora tentar os nossos inserts. Eu vou só executar. A conversão de um tipo de dados varchar em um tipo de dados datetime resultou em um valor fora do intervalo. Se você der um duplo clique aqui, ó, nessa linha, o SQL te permite isso, tá? Quando você dá um clique no erro, ele vai destacar para você a linha que deu erro. E por que ele deu erro? Porque aqui eu estou usando o padrão americano. Eu vou mudar aqui, ó, eu vou pôr aqui 29/01/2020, opa, certo? E vou dar um executar. Pronto. Note que agora ele executou, certo? Vamos dar um select aqui, apesar que ele deveria, eu não sei se ele pegou todos. Eu vou dar um select asterisco from, né? Select asterisco from usuário, só para a gente ver o que tem dentro da nossa tabela usuário, certo? Vou dar um shift home F5. Temos 3 registros aqui, só que se vocês perceberem, ele criou, ele inseriu o nosso Anderson Medeiros, ele inseriu o nosso W Santos e ele inseriu o nosso Anderson Medeiros. Por quê? No momento da minha criação, ó, 2020-1-29, ele deu erro aqui. Ele está no padrão americano, aliás, né? Eu estou falando de português. Ó, ele foi. Se eu mudar, vamos pôr aqui. Ele exibe no padrão americano, mas ele é padrão brasileiro. Eu vou aqui 2020-01-29, certo? Vou só executar essa linha. Ó, notem que ele deu um tipo de dados.
errado. E aí muita gente às vezes se confunde, tá, pessoal? Por que eu vou mostrar isso aqui agora? Para vocês entenderem. Quando você está visualizando os dados, ele está no padrão americano, certo? Só que quando você tem uma instância do SQL instalada na tua máquina ou no seu servidor em português, ele vai te dar esses problemas, tá? Então, procurem sempre identificar aí qual o valor dos dados que você está trabalhando. Eu vou colocar aqui de novo 29/01/2020. Vou tentar dar um insert novamente na frente de vocês. Pronto, ele deu um insert. Vamos dar um select. F5, temos o nosso select. Certo? Só que aqui, se vocês perceberem, a gente ficou com 3 campos iguais. Certo? E também temos o nosso status igual a 1. Então ele vai pegar o WS, WSantos ou status 1. No caso aqui, eu tenho 3, né? Por coincidência ficou 3. Eu vou dar um select count e temos o nosso resultado. Vamos supor que agora você precisa pegar um valor entre datas. Vamos supor que eu vou pôr aqui dia 20/1, que foi criado, Shift Home F5. Eu vou pôr um do dia 10, Shift Home F5, já inseriu. E eu vou pôr um do dia 01/01, certo? Vou dar um F5. Se eu der um count aqui, ó, você tem um total de 6 registros, tá? Só que eu quero pegar um específico. Eu vou dar, no caso, um F5 sem nenhum parâmetro, ele vai me trazer todos. Deixa eu só puxar nossa query aqui para cima. Ele vai me trazer todos os dados que eu tenho, certo? Deixa eu puxar aqui. Só que eu, por exemplo, eu quero pegar o meu usuário que foi cadastrado no dia 10/1. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, where. Eu vou tirar isso aqui, né? Vou apagar só para vocês verem. Vou colocar aqui, ó, o data criação, certo? E vou usar o meu intervalo de dados. Então, para mim usar intervalo é between, né? Between. Opa. Pronto. Where data criação entre, e eu vou pôr aqui. Eu posso usar de várias formas, tá? Eu quero pegar no caso do dia 10, então eu vou pegar do dia 10 /01/2020 e eu vou pegar do horário das 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, certo? Até end, e vou colocar aqui, ó, se eu quiser pegar do meu dia, tá? 10/01/2020 e o horário 23:2.59, certo? Com isso, todos os registros dessa data vão ser trazidos para mim. Então, no caso aqui, ó, eu tenho um count de 1, certo? Se eu quiser mudar, eu pôr aqui a data atual, eu posso pôr aqui, por exemplo, hoje é dia 29/1/2020. Vou dar um select aqui, ele vai me contar todos, certo? Só que o que acontece, galera? Isso assim é questão de lógica do que você está fazendo, lógica de programação, a lógica das coisas, como funciona. Se você olhar agora, no meu caso aqui no meu relógio é 21 horas e 6 minutos. Você concorda que não tenho dados cadastrados para frente? Então eu vou colocar aqui, ó, 21:2.06.2.00. É a hora que eu estou utilizando, tá? Então eu vou dar um select, ele vai continuar a mesma coisa. Suponhamos que eu venha aqui e coloque no dia 20. E vou colocar 21:06, certo? Vou dar um F5. Ele tem 2 registros. Se eu mudar minha hora, vamos pôr aqui 10 horas. Eu vou dar um F5. Ele já me trouxe um. Deixa eu dar os 2 selects aqui, para vocês entenderem. Puxei aqui para cima para me explicar, né? Ó, vejam bem. Eu dei um select entre o dia 10. Ó. Tá vendo que tá vindo de baixo para cima? Então, eu tenho dia 1, dia 10. Tenho um do dia 10 e do dia 20. Tenho um do dia 20. Certo? Só que eu não quero olhar de baixo para cima. Então, eu vou colocar aqui, ó. Order, que é ordenar, por
o underline data criação e vou colocar o parâmetro. Se eu deixar assim, vai ser o padrão ASCII, tá? Descendente. E ascendente. Eu vou colocar aqui, no caso, desk, que é descendente. Vou dar um select nesses dois. Opa, ele pegou só daqui. Vamos lá de novo, F5. Ó, certo? Eu deixei no desk para vocês verem. O desk é o mesmo padrão, sem nada. Se eu quiser inverter a minha ordem, eu vou colocar aqui ASCII, tá? Então F5, vejam aqui, ó, eu tenho do 1, do 10, do 20. Então, às vezes a lógica que a gente coloca fica muito mais fácil para a gente trabalhar, certo? Então aqui tá certo, eu tenho um registro, porque o do dia 20 do 1, que eu coloquei aqui, ó, ele tá das 10 horas. Se eu colocar aqui, ó, 20 horas, 59 minutos e 59 segundos, ele vai acontecer o quê? Ele não vai contar aquilo lá, ele vai ter um só. Agora, se eu colocar 21 horas exato, vai ser exatamente o valor que eu tenho lá no meu campo, certo? Então, com isso, ele já vai conseguir me trazer os meus dados da forma que eu quero. Ok? Tem o order by, já fizemos o group by, fizemos o padrão where com data de criação. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou select, aliás, eu vou criar uma outra tabela depois, né, quando a gente fizer, e aqui eu vou pegar o meu where, data criação, e vou usar o meu parâmetro in, tá? Vou colocar aqui, só para vocês verem aqui, só para demonstrar, tá? Select, eu estou pegando o data criação, certo? Então eu vou pegar aqui o data criação from. No caso eu vou pegar da mesma tabela só para demonstrar, porque nas próximas a gente vai concatenar aí, fazer inner join, left join, right join, tá? Entre outras tabelas. Então, para começar o básico do básico do básico, a gente está trabalhando com uma tabela só. Então eu vou fazer na minha usuária, certo? Eu vou pegar aqui o where, o data criação igual. Não vou nem pegar data criação, eu vou pegar aqui por uma data, certo? E eu vou pegar o login, o underline login, certo? E aqui, ó, eu vou pegar o meu login que foi igual a esse login, que é o login. Eu vou selecionar o count para me saber todos onde o login na tabela usuário tiver a data de criação. Vamos pôr aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, já está pronto, certo? Vou pegar aqui. Eu vou dar um F5 aqui para você. Opa, faltou fechar meu parênteses, né? Ele vai dar erro, só para você. Eu vou rodar para vocês verem. Olha, deu erro, então eu tenho que fechar meu parênteses e vou dar o meu select. Pronto. Notem que aqui, ó, eu dei select count from usuário where o login, select o login usuário, onde a data de criação é 1 de 1 de 2020. No dia 1 de 1 de 2020, a gente só tem um registro aqui, certo? Concordam comigo? O outro é dia 10, 20, 29. Então, aqui ele só trouxe um, tá? Devido a esse 1, ele trouxe esse login, wsantos. Então, eu tenho um login e na minha segunda query eu vou contar todos os registros na tabela usuário, onde o meu login seja meu wsantos. Então, para isso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar o seguinte, agora eu vou mudar. Eu vou pegar essa aqui, ó. Notem bem, só vou mudar minha data. Vou colar aqui. Só vou tirar o milésimo aqui, porque não preciso. E vou selecionar aqui, ó. Vou dar um executar. Opa. Ah, já sei, porque a gente mudou, tá vendo? Para o padrão aqui, ó. Deixa eu mudar aqui então. Vou dar de novo. F5. Eu tenho aqui 29 do 1. Eu tenho que mudar aqui, ó. 29. E na minha horário eu vou mudar o horário inteiro. Eu tenho 21, 2.01, 2.49. Para pegar este horário específico, tá? Então eu vou dar, pode ver, eu estou pegando agora este horário,
Vamos ver o que ele vai achar de... qual o login que ele vai achar e o que ele vai contar. Vou dar um F5. Opa. Ctrl Z. Vou dar um F5 aqui. Ó, ele não achou nada. Certo? Nessa data de criação. Beleza, pessoal? 21/01/49. 29/1 de 2020, 21/01/49. Deixa eu dar um select só nessa. Eu posso selecionar a query aqui também e dar um select. Por isso que eu falo para vocês trabalharem um pouquinho com o banco de dados, porque vai ser bom para vocês, tá bom, pessoal? Pode ter certeza disso. Deixa eu pegar aqui de novo. Vamos fazer o seguinte: eu vou pegar aqui, copiar isso aqui, colar aqui e vou pegar só o horário. Ctrl Z e vou colocar aqui só o horário. Opa, espaço V. Vamos ver se ele vai localizar. Ele tá falando que não foi fechada a cadeia de caracteres. Minha aspa simples. Eu não peguei ela quando eu selecionei. F5. Ele não localizou. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos fazer diferente. Vou colocar aqui um like, certo? E vou pegar aqui só para me ver se ele vai pegar por causa dos milésimos, tá? Dá um F5 aqui. Ele também não pegou. Ctrl Z. Tá vendo? São algumas coisinhas que dão uns probleminhas e a gente tem esses problemas de query. Se aqui no SQL vocês dizem que está difícil, vocês imaginam quando você não tem experiência com o banco de dados para trabalhar lá. Então eu vou pegar aqui, ó, das 21, né, 29/01/2020 e vou pegar as 22, tá certo? Então aqui end, que às vezes dá esses problemas de data mesmo, tá, pessoal? Então eu quero que vocês visualizem para terem certeza daquilo que estão fazendo, tá? Vou dar um F5 aqui, ó. Já temos todos desse horário, certo? Eu vou pegar aqui o asterisco para me pegar tudo, depois eu volto, só para vocês entenderem. Vou dar um F5. Ó, eu tenho 21/01. Vou pegar aqui, ó, 21/01 e 21 um pouquinho também, né, pra gente fazer tudo certinho. 21/03. Vamos dar no select. Isso é aquele erro, ele deu por causa do campo tipo data, tá, pessoal? Ó, 21/01 e 21/03. Ele trouxe 21/01 17 e 21/01/49. Então eu vou mudar aqui, ó, 21/01/00 e 21/01, tá? Você consegue ser bem específico. E eu vou pôr aqui 20. Vamos pegar de novo, só para a gente ver a nossa primeira query. F5. Pronto, ele trouxe um só. Agora, se eu pegar a minha query completa, ele não deu erro na primeira e agora ele deu erro na segunda. Por quê? Porque você viu que eu mexi aqui, eu troquei aqui, ó, o asterisco. Então, quando eu troco, ele vai precisar colocar o exists. Eu não quero pegar o exists, eu quero pegar o login mesmo, que é o campo que eu estou usando como referência. Então, eu vou só trocar aqui, ó, e vou dar um F5 novamente, certo? Quando eu der F5 aqui, eu já trouxe um total de 2. Certo, pessoal? Pratiquem, treine, porque assim, quando você trabalha com sistemas, tá? A não ser que você esteja trabalhando com HTML estático, aí você não precisa do banco de dados. Mas todo profissional, todo desenvolvedor que trabalhe com banco de dados, ele precisa saber queries, tá? Nem que o cara vai fazer só um select lá, mas ele precisa. Então tentem aprender, instalem aí o SQL Server Express, ele é de graça. O Management Studio também é grátis. Então vocês podem baixar, instalar aí direto do site da Microsoft e poder testar, trabalhar, brincar com isso e outras coisas mais.
O nosso sistema que a gente está desenvolvendo, eu estou conectando ele hoje no MariaDB. Então, o antigo estava no MySQL, hoje estamos conectando no MariaDB e eu estou pensando em fazer um teste aí para vocês também, mostrando o nosso PHP conectando no SQL Server. Tá? Tudo é possível. Então, por hoje eu vou ficar por aqui, pessoal. Treinem, pratiquem para que vocês possam ficar bom nisso, tá? Tanto que para o banco de dados existem várias certificações aí. Eu sou formado, eu vou pôr o link aqui para vocês verem. Eu sou formado, eu tenho certificação aí em Microsoft Technology Associates, tá? Em Database Fundamentals. E isso me permite já brincar um pouquinho com isso, porque eu aprendi muita coisa nessa certificação. Ok? Se você não é inscrito, cara, inscreva-se no canal. Se você não quiser receber notificação, tudo bem, a gente até compreende. Pelo menos você tendo inscrito, você tem uma referência para você pesquisar. Mas se você quiser ser notificado de outros vídeos do nosso canal, clica aí no sininho, ativa o sininho aí para você ser notificado. E se você achou que esse nosso vídeo foi útil para você e pode ser útil para outras pessoas, compartilha ele nas suas redes sociais aí. Vão ajudar a divulgar o conhecimento para que outras pessoas possam também aprender com a gente. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é só e eu te vejo aí na nossa próxima aula.